Então, muito boa tarde a todos. Penso que já estamos então em condições de iniciar a nossa sessão. Muito bem-vindos ao 7º Meeton da APDSI, dedicado ao tema da energia e sustentabilidade. A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, inaugura um novo formato de eventos, os Meetons, dedicados a apresentar e debater testemunhos de transição digital em diversos setores, nomeadamente cultura, democracia, educação, saúde, economia, energia, entre outros. Este 7º Meeton será dedicado à energia e sustentabilidade, e neste Meeton iremos contar com a partilha de testemunhos de António Costa Silva, CEO da Partex Oil and Gas Portugal e autor do documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, António Sarmento, fundador e presidente da direção do AIVEC, e José Gonçalves, presidente da Accenture Portugal. Esta nova modalidade digital de eventos permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders. Os Meetons são eventos curtos, informais e direcionados a uma temática específica, à semelhança dos Meetups, mas com a participação à distância, através de uma plataforma de videoconferência Zoom. A APDSI dará sempre palco às experiências e às boas práticas, à partilha de experiências e boas práticas. Só dar aqui 3 notas sobre a organização do evento. Portanto, nós vamos aqui ter 3 oradores, vamos fazer a primeira parte com o testemunho de cada um dos oradores, depois iremos ter um espaço de perguntas e respostas e por isso solicito e apelo para que todos os que tenham perguntas e respostas utilizem a parte de Q&A, portanto de Question and Answers, que está disponível no painel de baixo, portanto do vosso cockpit, e terão aí a possibilidade de colocar questões para na segunda parte do evento, então podemos colocar aos oradores as perguntas que desejarem e que acharem oportunas. No final deste Meeton, um pouco antes de terminarmos, vamos passar todas as pessoas de participantes a oradores para que possamos ter um mosaico final, onde quem quiser aparecer e partilhar a imagem, podemos nos ver um bocadinho uns aos outros, para que não seja tão impessoal este nosso modelo à distância, e por isso, quem depois nesse momento final quiser partilhar a imagem, será muito bem-vindo essa partilha, para podermos também nos visualizar um pouco, e será nos últimos minutos do evento. Em termos de RGPD, nós garantimos que a divulgação que vamos fazer deste evento e os participantes que não deram essa autorização de imagem não será partilhada e, portanto, tudo aquilo que foi feito no formulário de inscrição será respeitado em termos de RGPD. Antes de passar a palavra aos oradores convidados, vou só fazer aqui uma breve introdução biográfica dos nossos oradores, que têm naturalmente currículos muito vastos. Eu tentei fazer aqui um resumo, mas que fosse um resumo justo, que passasse pelas partes principais dos currículos dos nossos 3 oradores convidados. Começo então por António Costa Silva, que é atualmente Presidente da Comissão Executiva do Grupo Partex Oil and Gas, é professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde fez a agregação em planeamento e gestão integrada de recursos energéticos, tem a licenciatura em Engenharia de Minas, também pelo Instituto Superior Técnico, fez o mestrado em Engenharia de Petróleos no Imperial College na Universidade de Londres e o doutoramento no IST e no Imperial College, defendendo a tese sobre o desenvolvimento de modelos estocásticos aplicados a reservatórios petrolíferos. Em 1980 iniciou a sua atividade profissional na Sonangol, de 84 a 97 exerceu a sua atividade na Companhia Portuguesa de Serviços, entre 98 e 2001 foi diretor executivo da multinacional francesa CGG e dirigiu o seu escritório em Lisboa. Em 2002 foi selecionado pelo Tribunal Internacional da Câmara de Comércio de Estocolmo como perito internacional encarregue de resolver a disputa jurídica e técnica entre 2 das maiores companhias de petróleo do mundo, num campo ao largo do Mar da China. De 2001 a 2003 trabalhou no Instituto Francês de Petróleo, em Paris, no seu ramo empresarial, como diretor de Engenharia de Reservatórios e diretor de Operações. António Sarmento é atualmente presidente e foi fundador do AIVEC. O AIVEC foi fundado em 2003 com o objetivo de promover o desenvolvimento da energia das ondas e de apoiar empresas e centros de investigação nesta área, através de suporte técnico e de políticas estratégicas. Em 2007, o AIVEC expandiu a sua atividade à área de energia eólica e com perspectivas de alargamento a outras áreas e, mais recentemente, alargou o seu âmbito de atividade à aquacultura, a projetos de engenharia nos oceanos e ao hidrogênio. É doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, foi até 2013 professor do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, é fundador e membro da Associação Europeia em Energia dos Oceanos e é desde 1978 que está no campo de investigação de energia das ondas e durante o seu percurso profissional desenvolveu importantes pontos entre investigadores, empresas e administração pública, quer a nível nacional, quer a nível internacional. José Gonçalves é atualmente Presidente da Accenture Portugal,
é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, tem o programa de alta direção de empresas da AES Business School e tem o diploma PDCG da Universidade Católica Portuguesa. É atualmente presidente da Accenture Portugal, a empresa onde está há 26 anos, sensivelmente, e desenvolveu várias responsabilidades dentro da Accenture até chegar a presidente da Accenture Portugal, onde fez uma carreira de consultoria, muito ligada também ao setor de energia, onde acompanha a conta da EDP há largos anos como líder dessa área. Eu iria então dar aqui o mote para a nossa sessão, depois de ter feito esta breve introdução biográfica dos oradores, e depois convidaria o professor António Costa Silva a iniciar aqui o testemunho e seguidamente o professor António Sarmento e depois o engenheiro José Gonçalves. O enquadramento que eu gostava de dar e o testemunho que vos gostava de pedir, portanto, assentava um pouco neste mote, que é: a recente crise pandémica e financeira global traz efeitos como a redução da atividade económica e, consequentemente, do consumo de energia. Esta pode ser uma importante oportunidade para reorganizar o sistema energético em bases mais sólidas, tecnológicas e sustentáveis. A eficiência, a maior participação das fontes renováveis e a descentralização da produção de energia podem ter aqui uma oportunidade de ouro para se consolidarem. E então iniciaria pelo professor António Costa Silva, perguntando se este mote e se esta oportunidade realmente desta crise pandémica traz aqui uma diferença estrutural ou não ao setor de energia, como, no fundo, uma das bases, né, da nossa sociedade. Ok, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Miguel para participar nesta sessão, cumprimentar o professor António Sarmento, cumprimentar também o engenheiro José Gonçalves. Eu penso que a questão da energia é uma das questões cruciais do nosso tempo. E o que esta crise pandémica revelou, para além da mudança completa de paradigmas, a começar pelo paradigma da segurança, hoje a segurança interroga sobretudo o que é a segurança humana, mas na área da energia, portanto, ela conduziu a uma situação extraordinariamente interessante. Houve um colapso brutal no consumo de petróleo e gás no mundo, desde logo relacionado com a paralisação do transporte aéreo, mas curiosamente quem resistiu foram as energias renováveis. Nos meses da pandemia, o consumo mundial de energias renováveis não só aumentou ligeiramente, como deu uma indicação muito clara do que se estava a passar no mundo. E eu penso que nós estamos a caminhar para um mundo que vai ser descentralizado em termos dos consumos e dos modos de produção, e isso tem um impacto brutal naquilo que pode acontecer em termos do próprio modelo geopolítico. Há uma palavra que hoje está a regressar ao primeiro plano do debate geopolítico, que é glocalização. Portanto, vai haver os modelos de negócio globais, mas quanto mais produzirmos localmente e mais descentralizarmos os sistemas de produção, mais resilientes são as sociedades. No entanto, a pandemia também conduziu a uma situação fantástica, que é a queda das emissões de CO2 no mundo. Portanto, a média este ano vai andar numa queda histórica da ordem dos 7%. Havia pessoas que pensavam que a queda ia ser muito maior. Para mim não é uma surpresa, porque nós tivemos o colapso do sistema de transportes, mas a geração elétrica e térmica é crucial para manter as sociedades a funcionar. No entanto, nós somos uma sociedade que sofre de bulimia energética. Isto é, transformamos recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes da história. Dou sempre o exemplo de um estudo recente do US Geological Survey, que diz que nos últimos 60 anos, em termos percentuais, estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. E qual é o meu grande receio aqui? É que se amanhã existir a descoberta da vacina, a situação do planeta volta ao que era antes e até pior em termos do consumo energético global e das emissões. Há um estudo muito interessante de simulação da Universidade de York que mostra que se a vacina for descoberta, num espaço de um ano e meio, o planeta pode não só consumir a energia que consumia antes, mas até superar esse consumo. E em termos das emissões, elas crescerem. Se isto acontecer, a meu ver, é porque não aprendemos nada de nada com a história. O planeta, nós estamos no topo de um iceberg, diramos, a crise pandémica é a ponta do iceberg, mas em baixo nós temos uma crise ambiental e climática brutal. E a resposta a essa crise exige a mudança do paradigma do consumo da energia, exige muito maior intervenção das energias renováveis na matriz energética internacional, a diminuição
do consumo dos combustíveis fósseis, como todos sabemos. E é possível fazer isso, e desde logo através da energia mais barata que nós temos, que é a eficiência energética. Mas a eficiência energética até hoje é mais um elemento da retórica. Por exemplo, se nós olharmos em Portugal, o país avançou muito na transição energética, mas ao nível da eficiência, sobretudo nos edifícios, o nosso desempenho ainda é muito pobre. E a eficiência energética é a energia mais barata porque é aquela que nós não consumimos se formos muito mais racionais nos processos de produção, nos processos industriais, no consumo das casas. Eu penso que o país aí merece ter um programa para a aposta na eficiência energética dos edifícios, quer os públicos, quer os privados. É uma espécie de revolução dos megawatts que tem que existir para responder, digamos, aos problemas com que estamos confrontados. A estimativa da Agência Internacional de Energia é clara: nós consumimos cerca de 30% de energia a mais do que aquela que devíamos consumir. Somos uma civilização que desperdiça não só energia, mas também recursos a um nível sem precedentes na história, e é evidente que isto está relacionado com todo o modelo de produção que existe. E esta pandemia interroga o modelo de produção, o modelo de desenvolvimento económico e o modelo de desenvolvimento social que nós temos. E não há dúvida, nós temos uma espécie de... O capitalismo vai sempre sobreviver, mas é muito importante mudar deste mantra que existe do crescimento a todo o custo, da dilapidação contínua dos recursos, para apostar noutras áreas que são cruciais para o futuro. Estão relacionadas com a sustentabilidade. Uma delas é a economia circular. Se nós olharmos só para a União Europeia, nós produzimos por ano cerca de 4 mil milhões de toneladas de resíduos. Quer dizer, cada um de nós, cidadãos da União Europeia, é responsável por cerca, em média, de 8 toneladas por ano. Se nos virmos ao espelho, é um número que é chocante. E, portanto, nós transformamos recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes, e nós temos que romper esse paradigma e passar a tratar os lixos, os resíduos, e transformá-los em recursos. E, portanto, a aposta na economia circular é, sem dúvida, crucial, é uma das grandes linhas do nosso tempo. Ela também poderá estar relacionada com a própria bioeconomia, e é por isso que eu defendo para o nosso país um modelo também que assente no interior do território, no tratamento dos resíduos florestais, dos resíduos agrícolas, com as centrais de biomassa, mas pequenas centrais de biomassa, que sejam eficientes, sobretudo na produção de calor, que é muito mais eficiente que a produção de eletricidade. Mas pode ser produção de calor combinada com a eletricidade, e se nós caminharmos nesse sentido, provavelmente nós podemos ter uma transformação. Depois, há muitos desenvolvimentos ao nível do consumo inteligente de energia. É muito significativo o que se está a passar nos Estados Unidos, porque as companhias, digamos, tradicionais as utilities elétricas são muito verticalizadas, mas têm um calcanhar daqueles muito grande. Apostam milhões, bilhões de dólares para manter uma capacidade elétrica de reserva que responde aos picos da procura. E o que é que está a acontecer? Há muitas startups jovens, com muito engenho, que saem das universidades, estão a apostar no processamento da informação, nos sensores, no consumo inteligente de energia, vendem esse modelo aos consumidores, e, de certa maneira, as utilities tradicionais estão a ser cercadas por todo este conjunto de empresas que está a atuar e aposta no consumo inteligente, que é mais eficaz e pode ser também uma das soluções para o futuro. E o que estamos a ver é que o setor da geração elétrica e térmica está a enfrentar um desafio tecnológico como nunca, e é muito semelhante ao que se passou com a ciência dos computadores. Se analisarmos a evolução da ciência dos computadores, nós tínhamos os mainframes e os terminais como o grande modelo. O que é que temos hoje? Temos a nuvem, a cloud, e temos a internet. E a internet da energia está a caminho. E ela também pode ser uma das soluções, com o consumo inteligente, com a eficiência energética e com a progressiva eletrificação, digamos, de todo o sistema. Qual é o grande problema tecnológico que nós temos aqui hoje e que está a inibir o avanço e a aceleração da eletrificação de outros setores da economia? É a questão do armazenamento. Portanto, a única razão por que o petróleo e gás continuam a dominar é porque nós armazenamos e consumimos quando queremos. Não conseguimos fazer com a eletricidade à escala da rede. Mas as novas baterias de fluxo e provavelmente a solução tecnológica do armazenamento a grande escala será, a meu ver, uma das grandes descobertas deste século, e ela pode acelerar a eletrificação dos vários setores da economia. E só um ponto final é a questão das novas tecnologias e daquilo que elas podem desempenhar em termos de termos modelos mais eficientes, mais descentralizados, com as figuras do consumidor, que é simultaneamente produtor de energia,
e que pode mudar completamente a matriz energética que nós temos. E a esse nível, o poder e a influência que podem ter a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, a própria rede 5G das telecomunicações, todos esses desenvolvimentos tecnológicos vão acrescentar mais inteligência, mais conhecimento, mais capacidade de operar estes sistemas complexos, e no caso da rede 5G, ela pode representar para a conectividade aquilo que a cloud representou para o paradigma da computação, e portanto podem acelerar a eficiência de todos estes processos e a sua integração. Qual é o grande problema que nós vamos ter? Com a emergência da internet das coisas, vamos ter as máquinas todas a comunicarem umas com as outras, os sistemas a serem muito mais eficientes. Provavelmente hoje no mundo temos na ordem dos 5 mil milhões de máquinas que comunicam já umas com as outras, mas em 2040 podem ser à volta de 50, 40, 50 mil milhões de máquinas a comunicarem. E portanto isto vai direto a uma questão fulcral: podemos ser mais eficientes, mas o consumo energético vai aumentar. É uma espécie de paradoxo de Jevons. O William Jevons foi o economista britânico que pela primeira vez chamou a atenção para isso. Nós aumentamos a eficiência, mas depois com os desenvolvimentos tecnológicos impressionantes que geramos, vamos requerer cada vez mais energia. Só que essa energia vai ter que ser energia limpa. E há um imenso caminho aqui. Nós temos aqui hoje o professor António Sarmento, que é um pioneiro em Portugal do trabalho, por exemplo, com as energias das ondas e a energia do mar. O mar é uma fábrica imensa, escondida de energia, tem um potencial estimado que vai entre 20 mil ou 80 mil terawatts-hora, é para aí 4, 5 vezes mais do que toda a energia que o planeta consome. Portanto é um desenvolvimento espetacular que pode existir aí. Essas energias são energias limpas, combinadas com a energia eólica, combinadas com a energia solar. O caminho que o nosso país está a fazer a nível da energia solar é fantástico. Eu sou das pessoas também que acredita que a energia solar será uma das grandes energias deste século, pela única razão que cada dia que passa recebemos do Sol 8 mil vezes mais energia do que toda aquela que o planeta consome. Portanto, nós temos aqui múltiplos caminhos. Se resolvemos o problema do armazenamento, resolvemos o problema crucial da intermitência das fontes da energia renovável e podemos assistir a uma eletrificação crescente da matriz energética mundial, usando as tecnologias, aumentando a eficiência e caminhando para um mundo que será tecnologicamente muito desafiante, mas simultaneamente muito fascinante. Muito obrigado por esta nota inicial e por este testemunho que foi, pronto, muito completo e que passou aqui por várias componentes e com vários números e dados estatísticos. Acho que ficou aqui uma nota muito interessante para também nós podermos aqui retirar notas, e eu tirei algumas também para uma análise também pós-evento. Eu ia agora convidar o professor António Sarmento para poder também dar o seu testemunho. O professor António Costa Silva já adiantou aqui algumas das suas áreas mais específicas, mas temos naturalmente também curiosidade para ter a sua visão e a sua forma de ver este desafio da energia e o que é que esta pandemia também veio trazer nesta reconfiguração ou nesta possibilidade de haver aqui uma nova fase energética. Obrigado também pela presença. Obrigado pelo convite e cumprimentar os meus colegas de painel e toda a audiência. E é com muito gosto que estou aqui e tenho a oportunidade de falar sobre este assunto, não só relativamente às energias renováveis marinhas, que de facto é a minha área de trabalho, mas eu gostaria de abordar a sua pergunta num contexto um pouco mais geral. E quando pergunta qual é que é o impacto que esta crise vai ter no sistema energético, eu, num certo sentido, acho que pode ser significativa e noutro não. Acho que claramente aumenta a percepção da nossa fragilidade enquanto sociedade. Num contexto que não é apenas o contexto, da saúde. E isso provavelmente vai acentuar a nossa percepção de que nós temos, de facto, interesse em ter um mundo mais limpo. E aí o sistema energético, obviamente, que entra, e a minha percepção é que as pessoas vão perceber melhor alguma coisa que já percebem, mas penso com mais intensidade e de uma forma mais alargada. É que, de facto, nós temos que mudar o nosso paradigma energético. E eu penso que essa mudança é imparável. Não só por causa disso que eu estou a dizer, já vinha por trás e mais à frente indico as razões. Penso que pode haver, portanto, eu penso que a principal, um grande impacto é esta percepção.
Mas haverá, eventualmente, outros resultados de curto prazo que podem ter impacto. Um deles é o teletrabalho, a percepção de que as pessoas conseguem trabalhar de casa com boa eficiência e, obviamente, o impacto que isso pode ter em tudo aquilo que tem a ver com os nossos hábitos, com impactos energéticos, nomeadamente a nível do transporte. E também o transporte, enfim, rodoviário, ferroviário, etc. E de outra forma também no impacto no transporte aéreo. Eu não sei se passada a pandemia, provavelmente as pessoas querem continuar a viajar para conhecer coisas, etc. Mas suspeito que possa haver algum impacto no transporte profissional, isto é, de trabalho, quando as pessoas se deslocam em trabalho. Porque tenho falado com algumas pessoas que estão sujeitas, enfim, na sua vida profissional, a deslocarem-se, quer da Europa, quer para outros continentes, e que de repente percebem que conseguem tratar do seu gabinete ou até de sua casa de negócios onde anteriormente os obrigava a viajar constantemente daqui para ali. E percebem que isso é não só, enfim, uma poupança em termos do dinheiro que gastam nas viagens, mas sobretudo uma grande poupança de tempo. E eu não sei se não poderemos vir a assistir no futuro a grandes empresas, a optarem por uma questão de princípio e até de marketing, de dizer que vão reduzir esse esforço para ter um ambiente, enfim, mais preocupado com o ambiente. Portanto, admito que isto possa vir a acontecer. E nesse sentido, acho que esta crise pode ter algum impacto. Agora, em termos enfim, do sistema energético, eu penso que não, porque o sistema energético tem uma inércia muito grande. Quer dizer, o nosso sistema energético hoje depende não das decisões que são tomadas hoje, das decisões que foram tomadas há 10 anos atrás. E até a mesma coisa a energia. Portanto, o custo da energia hoje não depende, essencialmente, das decisões que forem tomadas hoje, depende daquilo que foram as opções tomadas há 10 anos atrás. Isso leva-me, agora, enfim, começo a ligar um pouco mais à minha área. Há, enfim, num setor da sociedade portuguesa, e não só, mas em particular da sociedade portuguesa, uma grande, enfim, argumentação às vezes muito cerrada com o custo das renováveis. E eu penso que as pessoas confundem duas coisas. Em primeiro lugar, não têm presente que efetivamente tem que haver uma alteração e que vai haver uma alteração do sistema energético. E que essa alteração tem custos associados a essa transição, que não são custos diretamente ligados às energias renováveis. E essa falta de percepção, às vezes, ou enfim, essa mistura, acaba por condicionar muito as discussões e, enfim, as conclusões. E esses custos, obviamente, têm a ver com o facto de, havendo uma alteração das fontes produtoras, por exemplo, é necessário construir novas infraestruturas e que isso tem um custo. E que há outras infraestruturas que existem que só têm um custo parcial porque deixaram de ser menos necessárias, apesar de continuarem a ser necessárias, e eventualmente até há um custo associado a infraestruturas que, não estando amortizadas, deixaram de ser necessárias. Portanto, este é um aspecto que é uma mensagem, ou enfim, um ponto que eu gostaria de deixar aqui, esta percepção de que aquilo que é o custo associado à transição energética não deve ser associado às novas fontes, às novas soluções energéticas. Porque, efetivamente, aquilo que nos últimos 2, 3, 4 anos temos assistido em termos do preço das energias renováveis, no caso do solar aqui em Portugal, que eu penso que é conhecido de toda a audiência, por aquilo que o Miguel disse, portanto, nós assistimos a preços que estão a 20%, o ano passado tipicamente 20% do custo médio de produção de energia, este ano perto de 20%, isto é revolucionário, completamente revolucionário, não é? Mas no caso da energia eólica offshore, são coisas semelhantes, não tanto, mas se forem ver no Reino Unido, na Holanda, enfim, muitos países, e estamos a falar de potências muito elevadas, nos últimos concursos, os preços de energia eólica offshore andam entre os 40, 45, 47 euros por megawatt-hora. São valores absolutamente disruptivos em relação àquilo que era o passado, ou seja, as mudanças
vão passar a ser justificadas não só por a nossa, enfim, percepção que temos que queremos ter um sistema mais limpo, mas porque efetivamente estas soluções são mesmo mais baratas. E também pegando num aspecto que o António Costa Silva referiu e que eu me esqueci de referir há bocado, há a percepção também de que nós temos que ter as coisas mais descentralizadas. E as energias renováveis, de facto, asseguram isso. Portanto, a minha percepção é que há aqui, de facto, uma alteração no sistema energético, até certo ponto influenciada pela Covid. Num certo sentido, pode vir a ser beneficiária também enfim, do plano de recuperação económica, portanto, para grandes infraestruturas que vão ser necessárias ser feitas. Enfim, portanto, eu acho que aí há também um impacto. Estes valores muito baixos de energia começam a tornar mais pertinente, mais realista, uma coisa que ainda é irrealista e eventualmente será sempre irrealista, mas que é o cenário do custo zero de energia. Nós começamos a aproximar de uma situação em que, às tantas, produzir energia é extremamente barato. E a pergunta é como é que isso vai condicionar o nosso estilo de vida, como é que vai barato e limpo, como é que isso vai condicionar o nosso estilo de vida e como é que isso vai condicionar ou como é que isso vai afetar mesmo o desenvolvimento do sistema energético. Ora, enfim, acredito que isso vai conduzir, de facto, a uma maior necessidade da capacidade de armazenamento, seguramente. Também um aumento da capacidade de interligação, sobretudo através de redes de alta tensão e de muito alta tensão. E as redes de muito alta tensão têm aqui um papel muito importante. Estamos a falar de redes que podem ter milhares de quilómetros, com perdas praticamente muito reduzidas. Eu recordo-me de uma rede na China que tem 4.000 quilómetros de extensão, que tem perdas da ordem de 3%. E o que é que isto permite? As ligações este a oeste permitem reduzir muito a capacidade de armazenamento, porque a energia flui para, enfim, a zona do planeta que tem dia, e isso reduz naturalmente essa capacidade. E as interligações norte-sul vão atenuar muito as variações sazonais, portanto, terá com certeza um impacto, eu estou convencido que vamos andar nessa direção, embora haja muitos problemas, quer de ordem de mercado, quer de ordem legislativa, de ordem de segurança, etc. Por outro lado, é evidente que um muito baixo custo da produção de energia elétrica vai aumentar a penetração de energia na matriz energética e também é evidente que vai levar ao desenvolvimento de combustíveis sintéticos. No caso do hidrogênio, que agora está a ser lançado, e tem a ver com isso. A Alemanha há muito tempo que trabalha, que desenvolve investigação e aplicada em combustíveis sintéticos e, portanto, isso vai permitir precisamente transferir esta capacidade de produzir energia barata não poluente para setores onde ela não consegue entrar, por razões que todos compreendem. Bom, ficava por aqui apenas para concluir, dizendo que efetivamente as energias renováveis marinhas, agora pegando nesta área, temos que distinguir um setor que está perfeitamente maduro, que é o eólico, com um nível de penetração já enorme. O ano passado, em 2019, foram instalados 6 gigawatts no mundo. Isso é um investimento da ordem de, sei lá, 20 mil milhões de euros, ou coisa assim. Desses 6,1, 2,4 foram na China, portanto a China é um player fundamental aqui nisto. A previsão da União Europeia é que para 2050 se atinja qualquer coisa como de 250 a 450 gigawatts de potência instalada. E mesmo o eólico flutuante, que é ainda uma tecnologia, enfim, em fase de demonstração, espera-se que no ano 2030 também haja à volta de 2 gigawatts instalados por ano. Portanto, a tecnologia também está rapidamente a caminhar para uma vertente industrial. No caso da energia das ondas e das correntes, a situação é completamente diferente. Estamos ainda à procura do desenvolvimento da tecnologia, da maturidade tecnológica e, portanto, estes números poderão ser alcançados daqui a 10 anos, eventualmente, mas não acredito que seja muito antes disso que haja um desenvolvimento muito significativo em termos industriais. Muito obrigado, professor António Sarmento, pelo seu testemunho, que também passou aqui por temas muito interessantes. Eu não fazia ideia destas dimensões que agora estava a dar no fim de energia renovável, independentemente da sua fonte, seja eólica, seja marítima, seja outro estilo,
que nos dá aqui a ideia de que efetivamente as energias renováveis vieram para ficar e, portanto, já o professor António Costa Silva também tinha referido que esta pandemia deu uma afirmação muito grande das energias renováveis e, portanto, foram aquelas que aumentaram o seu consumo ou a sua produção, neste caso, e depois, posteriormente, o consumo. E, portanto, acho que há aqui um dos temas que nós trazíamos para esta sessão, no nosso parágrafo de introdução, é que, efetivamente, há aqui uma diferença já que se nota e que está a ser consolidada e que já há caminho pensado, porque também aquela referência de que o que nós temos hoje é aquilo que planeámos há 10 anos atrás e, portanto, isto não é on demand, não é? Portanto, as alterações aqui no setor de energia e no estilo de produção têm sempre o seu tempo para acontecer e, portanto, não é feito de um dia para o outro e tem que naturalmente ter um planeamento a longo prazo. Engenheiro José Gonçalves, agradecendo também a sua presença e pedindo também que pudesse dar o seu testemunho, sei que também vai partilhar connosco algumas imagens. É verdade, não é? Reza a história que consultor Express não consegue fazer apresentações sem PowerPoint, não me leve a mal, mas teve que ser. Teve que ser aqui a minha opção, espero que estejam a ver. Eu pelo menos estou a ver bem, penso que as restantes pessoas também estarão a ver. Então, muito bem, antes de mais agradecer o convite da PVSI, em nome do Nuno Guerra Santos, também um cumprimento especial aqui aos ilustres oradores, para mim é um privilégio poder estar com eles aqui nesta discussão, ao António Costa Silva e ao António Sarmiento, e também um cumprimento às pessoas que estão a assistir, que eu sei que são muitas delas ligadas à energia, um tema tão apaixonante, portanto, a todos um cumprimento especial. Quando eu pensei nesta apresentação, pensei que, estando como pessoas tão ilustres e conhecedoras do setor, apesar de quem me conhecer bem a minha carreira profissional sabe que eu estou há mais de 20 anos ligados também a este setor, mas de facto talvez até para complementar um bocadinho o ponto de vista, fazer um bocadinho a ponto com a tecnologia. Como sabem, a Accenture é uma consultora com uma forte valência tecnológica, aposta muito no digital e pensei, mais do que explorar muito o que já foi dito e para tentar ser diferente e complementar aquilo que foi referido, fazer um bocadinho a ponto entre os desafios do setor e da transição energética, que é o plano de fundo, com o digital. E, portanto, será sobre isto que eu vou tentar rapidamente passar algumas mensagens em que nós, e eu em particular, acredito. Primeira mensagem clara, penso que já foi referido, mas não há nenhuma dúvida. O futuro é elétrico e os números aqui ilustrativos apenas permitem demonstrar isso. Se repararem, é elétrico e é renovável, ou verde, ou sustentável, como queiram dizer. Se vir na parte da produção, o crescimento que está previsto em termos de energia solar e eólica vem de 4% para 19% em pouco mais de 20 anos. Se somarmos a hídrica, o share que a hídrica acrescenta cerca de 40% do total da produção, portanto, claramente a oferta será muito mais verde. E também a acrescentar isto, como aqui já foi referido, penso, pelo menos umas perguntas do fórum, claramente os clientes deixam de ser apenas clientes e consumidores, passam a ser prosumers, produzirão e consumirão, e também através dos painéis solares que poderão ter em sua casa, entre outros, passarão também não só a consumir, como a disponibilizar energia à rede, o que quer dizer que, como podem ver abaixo, os painéis solares de pequena escala vão crescer também exponencialmente nos próximos anos. Isto do lado da oferta. Do lado da procura, parece também óbvio que tudo aquilo que eram, digamos, fontes de consumo de outro tipo de energia, os combustíveis, gás, vai haver uma transformação brutal. Podem ver aqui a evolução que estamos a antecipar para o crescimento do veículo elétrico, que é efetivamente brutal. Acho que cada ano passa, revemos estes números em alta, e mesmo coisas que há uns tempos eram impensáveis, como por exemplo bombas de calor, onde o gás é mais competitivo, começa a ser claro que a eletricidade tem um price parity muito interessante que vai desenvolver-se e, portanto, aqui a síntese é o futuro elétrico e claramente, do ponto de vista da produção elétrico e renovável e verde e do consumo, vamos ter uma economia completamente eletrificada. É também um sistema em grande transformação e penso que isso é muito importante ressalvar. Quem está mais tempo no setor recorda-se que o setor era um setor quase unidirecional, não é? Portanto, era um setor em que havia uma produção centralizada de grande escala, que depois escoava a energia através do transporte e distribuição para chegar ao cliente final. Ora, esse paradigma está a mudar completamente.
É um setor, se nós vimos na parte e podem ver que o paradigma entre o old e o new, tanto o que existia, ou ainda existe e está em uma transformação e o novo está a surgir, a produção muda claramente para fontes de energias renováveis, já vimos atrás o porquê, continuará a haver grandes centrais de energias renováveis, mas em boa verdade, e falou-se aqui nesse tema, com muito mais descentralização, porque por definição, um parque eólico ou uma central solar nunca terá a dimensão, por exemplo, de uma central nuclear e, portanto, logo aí se coloca um tema de grande descentralização, mas claramente energia verde. Do lado direito dos clientes, os clientes esperavam um fornecimento de uma commodity, uma energia, uma eletricidade. Não é isso que acontece neste momento, por dois motivos. Primeiro, porque os clientes hoje em dia esperam muito mais de uma elétrica, esperam uma experiência, esperam uma proposta de valor muito mais diferenciadora, porque comparam a sua experiência com outros setores completamente diferentes e esperam mais valor acrescentado na relação. Isso coloca uma pressão, estão sempre conectados os clientes, como vocês sabem, pelo menos aqueles que são de gerações mais digitais, e por outro lado deixam de ser alguém que só recebe energia, mas é alguém que recebe e injeta energia na rede. Ora, isso lança um desafio muito grande aqui nos centros, que são o tradicional transportador e distribuidor de energia, em que passa a ser um sistema relativamente simples, unidirecional, para uma plataforma inteligente. Vai ter que ser capaz de, em real time, fazer claramente esta ligação entre a oferta e a procura e depois também gerir um conjunto de ativos que vão estar no terreno, distribuídos de uma forma automática e em real time. Portanto, claramente é um setor muito diferente com novos desafios. Para além disso, e para gravar, no sentido de um desafio adicional, vemos sempre isso como uma oportunidade. Há novos players a querem estar neste setor. A Oil and Gas, que tipicamente não ligava nada a este setor, como vocês sabem, hoje anuncia que vão ser as maiores utilities do mundo dentro de 20 anos, portanto, estão claramente a perceber que o futuro é elétrico. A indústria automóvel necessariamente vê aqui uma oportunidade, porque se os veículos vão ser elétricos, obviamente querem estar presentes na cadeia de valor e não só no fornecimento do veículo em si. Esta é algo que estou a tentar também entrar com diversificação da oferta, incluindo energia. Os retalhistas também têm a sua oportunidade. E há um conjunto de startups, que é a imagem das fintechs na banca, querem colocar-se também aqui como facilitadores, por exemplo, em agregação de energia, em facilitação de peer-to-peer, e, portanto, há realmente aqui uma disrupção muito interessante do setor, que é um momento, para mim, extremamente desafiante e onde merece estar. E posto isto, com esta complexidade, por um lado, que já implica uma gestão de dados e de fluxos e de dispositivos muito grande, e se vimos aqui talvez os 5 game changers que nós na Accenture já vemos que vão acontecer no setor, eu vou tentar explicar assim rapidamente, apesar do gráfico para ser relativamente complexo, vou tentar sistematizar. Se começarem do lado direito, há aqui um conjunto de tendências que também afetam muito o setor da energia. Primeiro é o ativismo do consumidor. Claramente é um consumidor muito mais proativo, muito mais informado, sempre conectado, que quer fazer parte de uma sociedade mais sustentável e mais verde, que pode ter um rol prosumer, portanto, isto muda, obviamente, o seu papel e cria desafios para o setor. A segunda é, claramente, e podem ver também aqui logo abaixo, o desafio da eficiência energética. A energia é cara, em Portugal ela é especialmente cara, e tudo que se possa fazer no sentido de tornar o consumo mais eficiente, seja em metodologias de otimização de energia nas casas ou nas instalações, seja em equipamentos mais eficientes, seja em edifícios e em cidades mais inteligentes do ponto de vista energético, será claramente uma exigência da sociedade. Terceiro ponto, eletrificação do transporte, penso que sobre isto não há muito mais a dizer, só falta esperar quando é que haverá veículos autónomos e não há de ser assim tão longe, que são elétricos e que nos permitem uma grande mobilidade. O quarto, e muito importante, é que vemos que vai haver muitos recursos distribuídos energéticos em todo lado. As baterias, redes que podem estar, as microgrids que podem ser redes relativamente autónomas para determinados condomínios, muitos devices inteligentes ao longo da rede para permitir toda esta capacidade de recolher dados e depois potenciar a inteligência que é preciso para gerir todo este portfólio e toda esta complexidade, a capacidade de balancear a oferta e procura nesta paradigma diferente, portanto, claramente, muitos mais dispositivos distribuídos ao longo do sistema e, finalmente, já vimos isso, o crescimento exponencial
das renováveis. Ora, isto leva a que o digital, que são as componentes que estão abaixo, mais laranja, seja fundamental. É fundamental para aquilo que está aqui explicado, não é? Portanto, se temos, efetivamente, equipamentos muito distribuídos para gerir aos vários níveis da cadeia de valor, como nós vimos, desde a casa dos clientes, à rede de distribuição, à rede de transporte e mesmo à produção que estamos aqui a falar, precisamos ter conectividade em tempo real. Já aqui falámos do 5G, que pode ser fundamental para novos casos de uso, gerindo e funcionando e comunicando com muitos mais equipamentos descentralizados, sendo capaz de recolher dados, com esses dados retirar a inteligência, permitindo às empresas ser mais eficientes, ser mais eficazes, inteligentes e mais inovadoras. Há aqui, claramente, talvez tecnologias que são enablers, como a cloud, cibersegurança, 5G e mobilidade, são coisas que todos têm que ter, e depois há tecnologias mais, digamos, diferenciadoras, que permitem ter casos de uso que fazem a disrupção e a transformação do negócio, como usar a robótica, a tal tecnologia de Internet of Things e conectividade pelos sensores, usar os dados para conseguir ter mais inteligência e mais capacidade preditiva. Já se fala também da inteligência artificial como algo que está cada vez mais maduro. Enfim, portanto, o digital é, obviamente, algo que é necessário para que esta complexidade e estes desafios possam ser geridos eficazmente, e é uma oportunidade para chegarmos ao nível seguinte de eficiência, de eficácia e de inovação fundamental para termos sucesso no mercado. Só um pequeno parênteses, enfim, penso que tenho aqui meus ilustres oradores, pessoas capazes de falar muito mais do que isto do que eu, só para dizer que apesar desta clara convergência para a eletrificação da energia em Portugal, é óbvio que continuará a haver espaço para outras fontes de energia verdes, mais uma vez verdes, nomeadamente o hidrogênio, porque sabemos que há um conjunto de setores que, pela sua necessidade de consumo energético altamente exigente, a eletricidade poderá não ser a solução, e neste caso a cadeia de valor do hidrogênio poderá ser a nova fonte de energia limpa para este tipo de indústrias. Repito, em geral, a eletricidade vai ser claramente a energia de referência, mas ainda assim o hidrogênio terá um papel num conjunto específico de setores e terá um papel, temos de ser claros, a médio e longo prazo. Eu penso que temos de ser claros que a tecnologia está cara, tem que ser amadurecida, há um caminho a seguir para seguir com o povo nas renováveis. Há 20 anos estávamos onde estávamos, hoje estamos onde estamos, em termos de maturidade de tecnologia e da sua custo, e penso que algo podemos esperar parecido no hidrogênio. Pode também colocar aqui um desafio na rede de gás, que hoje temos, como vocês sabem, uma rede de gás muito interessante em Portugal, e que eventualmente, se o hidrogênio se vier a consolidar, está aqui um desafio também de conversão desta rede para hidrogênio, para chegar a esses clientes, evitando a logística mais baseada em transportes viários que não são mais eficientes. Portanto, são parênteses, não é o futuro de curto prazo, não é isto que vai mudar o setor nos próximos anos, mas é algo a ter em conta e muito bem está no nosso plano de estratégia, porque claramente veio para ficar, para, repito, um conjunto de áreas específicas, sem prejuízo da eletricidade ser aquela que vai prevalecer em geral na nossa economia e como fonte de energia. Só para acabar, e é algo que nós como Accenture insistimos muito e queremos muito que seja percepcionado, a última coisa que pode acontecer, e teremos a fazer um mau trabalho como gestores, é que o digital seja visto como tecnologia. Não. O digital é basicamente a capacidade de transformar. O digital basicamente é, obviamente, temos um conjunto de tecnologias novas e disruptivas à nossa disposição, mas a tecnologia para a tecnologia não tem valor. E o que se pretende aqui é que há valor. Como é que tem valor? Tem valor usando esta nova tecnologia com novas formas de trabalhar, muito mais inovadoras, com organizações ágeis, com novos skills que necessitamos nas empresas, e sabemos que é um desafio, porque os skills digitais e associados são muito escassos. Novas formas de trabalhar, mais criativas, mais abertas, mais colaborativas, com design thinking, com agile, claramente também são o futuro. E a verdade é esta, se queremos inovar, Portugal tem que se convencer, e o mundo em geral, que não podemos inovar sozinhos. Temos de trabalhar em ecossistema, isto também é um desafio, um reto que se coloca à sociedade portuguesa, porque muitas vezes, francamente, não estamos tão bons a trabalhar em ecossistema como noutras regiões. E, portanto, claramente, potenciar a energia para inovar como organização altamente ágil e inovadora. Mas para quê como último objetivo? Para reinventar
faça tudo aquilo que foi dito, faça aos desafios, faça as oportunidades, faça as mudanças que existem no setor elétrico, reinventar a produção, reinventar a distribuição, a comercialização, as áreas de suporte ao negócio, até o IT que tem que ser reinventado para suportar as tecnologias digitais, para uma vez mais, o que é sempre mais eficientes no nosso negócio, mais eficazes, mais inovadores e mais preparados para capturar a oportunidade da transição energética. E, portanto, termino só fazendo um resumo, basicamente com os 5 takeaways. O futuro é sustentável, verde, renovável, como querem dizer, e elétrico. O setor elétrico está em profunda transformação para algo muito mais descentralizado e mais complexo por esta relação entre fluxos bidirecionais entre a produção e os prosumers, consumidores, produtores e toda a complexidade de equipamentos que existem ao longo do sistema. O digital é fundamental para gerir estes dados, gerir os equipamentos e capturar esta informação para tornarmos mais eficientes, mais eficazes como organização. Haverá um espaço para o hidrogênio, não a curto prazo, temos que ser claros, mas para áreas onde a eletricidade realmente possa não ser uma solução. E, muito importante, vejamos o digital como uma alavanca de criação de valor, não como a adoção de tecnologia, e isso requer montar organizações inovadoras que potenciem as tecnologias ao serviço da transformação do negócio. É isto que tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro José Gonçalves, pela intervenção e pela quantidade de informação que partilhou connosco. A energia é realmente o futuro e possivelmente é o presente e também já foi o passado, não é? Portanto, é aqui um fator presente na nossa sociedade e é realmente a base de transformação de muito daquilo que é o nosso dia-a-dia e que está na nossa vida. Nós temos já aqui algumas questões, portanto temos aqui 3 questões de 3 participantes aqui do nosso Meetone. Eu, entretanto, antes de passar às questões, não resistia só aqui a tecer 3 linhas que foram das intervenções dos 3 oradores. O professor António Costa Silva referiu, salvo erro, que nós diariamente recebemos do Sol 8.000 vezes mais energia daquela que consumimos e, portanto, isto dá a ideia que se nós instalássemos a superfície terrestre com a quantidade de painéis solares suficientes para captar esta parte desta energia, não é? Portanto, não precisamos de toda ela, teríamos o problema energético resolvido em termos daquilo que seria o consumo versus a produção. E seria toda ela renovável. Claro que isto levanta outras questões e poderia ser como é que faríamos à noite, não é? Que não há sol, como é que conseguiríamos reservar energia para a parte da noite, como é que ela se transportaria de um lado para o outro do mundo, derivado, portanto, ao ser dia de um lado e noite do outro. Depois também o professor António Sarmento falou da questão dos investimentos e da transformação da energia renovável que vai existir. Os próximos investimentos vêm colocar isto numa escala ao nível dos gigawatts que vai ser 10, 50 vezes mais nos próximos anos e parece que há aqui um boom. Se por um lado esta situação energeticamente ser renovável é boa porque permite termos energia renovável e vai ser energia mais barata, porque ela é renovável, há aqui um ponto anterior que é o investimento necessário para chegar a estes níveis de energia renovável. E como é que seria este equilíbrio entre aquilo que tem que se investir para se chegar a estes níveis de energia renovável e depois aquilo que irá custar a menos e, portanto, há aqui um exercício financeiro que parece realmente muito, muito exigente, mas que aparentemente está a ser previsto. E depois também, aqui o engenheiro José Gonçalves, quando falava aqui do futuro e da energia e das diferentes formas da tecnologia poder-se associar e a diferenciação entre aquilo que é o digital a apoiar esta transformação como um motor de apoio, mas que naturalmente outras coisas terão que acontecer e a tecnologia é também ela digital, mas não só, há outras componentes também que aqui intervêm, mas o papel do digital é transversal a todas as áreas da sociedade e aqui na energia para o aumento da rentabilidade, do nível de distribuição e mesmo a produção de energia renovável tem ela muita tecnologia associada para conseguir também que a energia renovável possa vingar e a rede ter essas capacidades todas de gerir tanta energia renovável. Estas notas era para, no fundo, destacar aqui algumas das coisas também que foram comentadas pelos participantes, que fomos aqui recebendo. Eu se calhar passaria só a uma fase de pergunta e resposta. Eu vou aqui colocar as perguntas que nos chegaram e que depois pediria aos oradores para que pudessem responder, portanto, quem se sentisse naturalmente a vontade de responder. O Frederico Vaz faz-nos aqui uma pergunta
dizendo que, considerando que os maiores produtores de combustíveis fósseis são países com alguma instabilidade política ou de segurança, não existe o risco de, com mudança de paradigma, tanto das energias fósseis como principal player para as energias renováveis, poder existir um risco de instabilidade mundial. Ou seja, como é que, em termos geopolíticos, não é, esta transição que se prevê cada vez mais forte, o que é que vai acontecer? Não é? Estes países estão tão dependentes das energias fósseis e que têm a sua economia estruturada e assente, e são países, muitas vezes, de tensão política grande. Como é que acontecerá e o que é que irá acontecer a esses países? Não é? Como é que nós teremos esta transição e essa transição pode garantir esta estabilidade ou provocar instabilidade, neste caso, geopolítica? Sim, eu posso tentar responder a isso na medida do que conhecemos. Eu acho que muitos desses países já têm consciência de que a mudança do paradigma energético está estabelecida e vem a caminho. E muitos deles são dos grandes países que apostam também nas energias renováveis. Estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar dos Emirados Árabes Unidos, inclusive a nível de testagem de projetos de demonstração sobre cidades inteligentes, cidades que só funcionam com essas fontes de energia. Mas atenção, estes países não conseguiram diversificar a sua economia, portanto, quando existir o colapso da produção de petróleo e da produção de gás, as convulsões sociais podem acontecer. E isso vai ser dramático, não só o norte da África, o Médio Oriente, todas as regiões podem ser profundamente atingidas por isso. E eu acho que o sinal mais brutal que a pandemia deu foi no início de março, quando os preços do petróleo, pela primeira vez na história, foram comercializados em valores negativos no mercado de futuros americano. E, portanto, eu penso que isso é um sinal muito importante. A meu ver, há um ciclo económico que termina aqui e há outro que vai começar. Há um conjunto de forças, não só sociais, tecnológicas no mundo, que vão favorecer esta transformação. Já vimos, como o professor António Sarmento indicou, o declínio absolutamente espetacular dos preços das energias renováveis e ligado àquilo que o engenheiro José Gonçalves referenciou da digitalização das tecnologias, esta transformação vai a caminho, vai acontecer e a grande consequência é que vamos ter um modelo geopolítico em tensão máxima no mundo. Nós temos aqui um conjunto de países que apostaram sobretudo nesta matriz dos combustíveis fósseis, estão a tentar fazer alguma transição, alguma aposta em relação às energias renováveis, mas pode haver aqui uma situação geopolítica de grande confrontação. E é evidente que, eu lembro-me sempre de uma conferência que estava a assistir nos Estados Unidos e que tinha os representantes da Arábia Saudita ao meu lado, quando o secretário de Estado americano de outra administração referenciou o papel das energias renováveis para o futuro e a crescente aposta que se deveria fazer, eles ficaram extremamente inquietos e passou-se o resto, digamos, da conferência e do jantar a discutir qual era o impacto que isso ia ter no sistema social, político e económico desses países. Eu acho que essa é uma das grandes transformações geopolíticas, mas nós não podemos esquecer que nós temos aqui grandes blocos, não só do Médio Oriente, como a Rússia, e a Rússia é um país que está a emergir, portanto é um dos casos que se estuda na geopolítica internacional, porque tem poucos recursos internos. Se vocês virem a relação da Rússia com a União Europeia tem um PIB 15 vezes maior, tem a nível da população, a população da União Europeia é 3 vezes maior, os orçamentos militares combinados são 7 vezes maior, e não há dúvida que a Rússia manipula completamente, muitas vezes, as políticas energéticas da União Europeia. A Alemanha e outros países têm uma dependência crucial do próprio sistema russo, quer a nível do gás, como sabemos, com a construção do Nord Stream, o pipeline que abastece a Alemanha. E, portanto, esta equação não vai mudar de um dia para o outro. Ainda por cima, estas indústrias são extremamente poderosas do ponto de vista financeiro, elas ocupam o centro da matriz energética mundial e eu acho que o petróleo e gás ainda vão dominar por algumas décadas, pela simples razão que nós não conseguimos armazenar eletricidade a grande escala. Miguel falou muito bem da questão do sol, nós podemos trabalhar a energia solar, mas este tipo de energias são energias intermitentes. E há vários laboratórios no mundo que estão a desenvolver um novo conceito, que é o conceito de baterias de fluxo, a trabalhar com a ciência dos materiais, os materiais funcionarem simultaneamente como elétrodos e eletrólitos a uma escala muito grande e poder mudar completamente o paradigma do armazenamento. Enquanto isso não acontecer, e para mim é a descoberta do século, a partir dela a eletrificação
de vastos segmentos da economia mundial vai acontecer. Enquanto isso não suceder, nós vamos ter esta inércia do sistema energético que está instalado. Nós vamos ver, quando a pandemia terminar, provavelmente não à escala que existia antes, mas um regresso aos padrões de consumo, e nós estamos sempre a discutir o problema do lado da oferta, nunca do lado da procura. E o lado da procura é crucial, é alterar os modelos de consumo, é alterar a maneira como produzimos e consumimos a energia, é descentralizar todo o sistema, é dar mais resiliência com a aposta nas energias renováveis. E atenção, penso que o engenheiro José Gonçalves referiu várias vezes o hidrogénio, e a terminar só aqui, atenção ao hidrogénio. O hidrogénio, ao contrário do que alguns dizem, não é um delírio tecnológico, desde logo é ele que está na base da energia das estrelas, que funcionam com a fusão nuclear do deutério e do trítio, que são dois isótopos estáveis do hidrogénio. Mas o hidrogênio é usado todos os dias na indústria petroquímica, para se fabricar amoníaco, para se fabricar fertilizantes, é usado como backup das energias renováveis, pode ser misturado nas redes de gás natural e tem um impacto brutal no sistema da mobilidade. O hidrogênio pode competir não só com os carros elétricos, mas atenção nos transportes de longa duração. A Tesla já tem grandes caminhões que funcionam com base das suas células de hidrogênio e percorrem distâncias de 1.000, 1.600 km por dia. E os carros elétricos aí não conseguem competir. Porquê? Porque uma bateria de lítio para um transporte de longa duração custa $350.000. E já em experiências na Austrália sobre a aplicação do hidrogênio na mobilidade marítima. Portanto, é um gás que tem uma densidade energética extremamente interessante e há algumas tecnologias, como disse o engenheiro José Gonçalves, que não são competitivas, mas há outras que são muito competitivas. Nós podemos produzir hidrogênio pela reformação do gás natural, desde logo a partir do metano, que é o que é usado nas indústrias petroquímicas. Essa tecnologia é competitiva, como é a oxidação parcial. Outras menos competitivas é se fizermos hidrogênio com a pirólise e gaseificação da biomassa florestal, e ainda mais custosa, onerosa, é a eletrólise da água com base nas fontes de energia renovável, que é um bocado a tecnologia que estamos a tentar desenvolver com o cluster em Portugal. Tem que se ter muito cuidado, essa tecnologia ainda não é competitiva, tem que ser aplicada de forma modular, mas de maneira nenhuma podemos falhar este alvo, que é a importância que este gás pode ter no futuro, pelas suas características e pela sua extrema versatilidade. Muito obrigado, professor António Costa Silva, por esta resposta também abrangente. E há aqui uma outra pergunta feita pelo Nuno Guerra Santos, que pergunta um pouco aquilo que eu também referi há pouco, que é como é que vamos financiar esta transição. Ou seja, este investimento, e eu falava nas palavras do professor António Sarmento, que referia que o crescimento vai ser brutal, em termos daquilo que será a capacidade instalada de geração de energia renovável, e como é que este financiamento é feito, porque isto tem elevados investimentos, apesar disto depois mais tarde vir gerar energia mais barata e mais sustentável. Eu perguntaria, não sei se o engenheiro José Gonçalves ou o professor António Sarmento poderiam nos ajudar, como é que se vai conseguir investir, não é? Tudo isto, estamos numa crise pandémica, económica, e agora a energia renovável aparece em força, aumenta a sua produção e o seu consumo, consequentemente, mas como é que veem que isto poderá ser financiado? O engenheiro José Gonçalves está em mute, penso que está... Acho que esta é a pergunta mais comum da pandemia, não é? Que estamos sempre em mute. Mas estava eu a dizer que, primeiro que foi aqui referido pelo engenheiro António Costa Silva, que hoje em dia, e mesmo por engenhamentos, hoje em dia as energias renováveis são muitíssimo competitivas e batem-se aos melhores preços. Portanto, houve uma altura em que Portugal teve efetivamente que investir para ganhar massa crítica e porque a tecnologia não estava madura, hoje não é o caso. Portanto, a produção, não há nenhum motivo, portanto, na produção nós não possamos apostar. Aliás, houve agora os leilões da Solar que bem demonstraram como competitivo é. Penso que os players podem ir a jogo com preços competitivos e ter os seus retornos. A segunda questão que tem a ver, é evidente e é verdade que é preciso um investimento forte nas redes. Eu estou a ficar muito na parte elétrica porque acredito que com algum tempo, é verdade, concordo que demora algum tempo, mas é o caminho que vamos lá chegar, vai ser preciso um investimento. Mas nós somos capazes de potenciar as tecnologias digitais para sermos muito mais inteligentes na forma como atuamos. Eu vou dar um exemplo muito
muito simples, mas e se calhar redutor, mas que ilustra. Quer dizer, se em vez de fazer uma manutenção dos ativos com base em periodicidades e fazer um conjunto de deslocações ao terreno, que custa muito dinheiro e que não, às vezes chego lá e não tenho nada para fazer. Vá ao ativo, com base na sensibilização que eu faço desse ativo através de soluções de Internet of Things. Analise com base na inteligência artificial quando é que possa ser a próxima falha. Manda ao terreno a equipa que vai com mobilidade e chega ao terreno e se tiver dificuldades em resolver, tem ajuda online para ser mais eficaz na resolução. O conjunto de custos que temos associados ao sistema é infinitamente menor. Estou a dar este exemplo, podia dar o exemplo dos clientes. Se tivermos na parte da experiência de cliente muito mais capacidade de fazer um self-service de clientes com uma experiência atrativa. Quem comprou na Amazon, por exemplo, sabe o que estou a falar. É mais fácil, é mais apelativo comprar um livro na Amazon que ir a uma livraria. E o desafio que se coloca a este setor como a outros é que seja igual. E, portanto, reduz custos e aumenta a satisfação dos clientes. Portanto, o digital é importantíssimo, não só porque é fundamental para que isto funcione, porque vamos ter tantos dados e dispositivos e complexidade para gerir a oferta e a procura que é necessário. Mas é também uma oportunidade para ser muito mais eficiente e competitivo e, com isso, mais do que estar à espera de financiamento. O que não quer dizer que, em algumas áreas de nicho, que tenham que ganhar a escala, isso politicamente não faça sentido, mas eu sobre isso prefiro sinceramente não opinar, mas em geral acho que o retorno do business case está lá e o desafio deve ser esse para todos os players. Muito obrigado, Engenheiro José Gonçalves, pela resposta a essa pergunta. Nós temos aqui uma outra que foi colocada pelo Sérgio Tavares e que fala um bocadinho de porque é que em Portugal ainda não existe um incentivo e uma aposta na descentralização da produção para possivelmente junto do consumo, nesta perspectiva de que a pandemia também vem mostrar que a descentralização da produção e a aproximação do local de consumo à produção evita perdas e outras questões que aumentam a eficiência. Se calhar perguntava ao professor António Sarmento porque é que em Portugal, ou até mesmo no mundo, não há um incentivo claro para que as pessoas possam produzir a sua própria energia, para que esta descentralização efetivamente aconteça. É uma questão financeira, é uma questão técnica, tecnológica. O que é que, na sua opinião, está aqui a bloquear ou está a atrasar esta descentralização? Bom, eu confesso que eu posso dar uma resposta, mas mais usando a minha experiência de professor, que é quase são quase tão maus como os consultores, que nós conseguimos dizer qualquer coisa, não é? Claramente, deve haver diversos tipos de razões. Provavelmente, eu não tenho a certeza se a grande massa, enfim, da população portuguesa está receptiva a isso. Eu sei que há quem esteja e sei que tem havido grande procura, mas houve grande procura em situações em que também houve houve da parte do Estado, o Estado foi bastante generoso. Quando o Estado retirou esses apoios generosos, enfim, a apetência baixou um pouco. É possível que tenha a ver com isso, com o conhecimento do mercado e, eventualmente, também por problemas ligados à rede, à capacidade da rede receber essa energia. Tem a ver, eventualmente, com as questões que o José Gonçalves referiu, da digitalização, que é essencial, de facto, na modernidade do sistema energético, absolutamente de acordo em todos os aspectos e neste aqui também. Só um comentário, agora ainda relativo à pergunta anterior. Eu estou absolutamente de acordo com o exemplo que foi dado sobre a melhoria da manutenção, é particularmente crítica e é, por exemplo, muitíssimo crítica no contexto das eólicas offshore, porque aí o acesso às turbinas é muito mais caro, muito mais caro. E a redução nos custos de energia eólica offshore tem diversos fatores. Um dos fatores é este. Outro fator é o tamanho das turbinas. As turbinas têm vindo a crescer de uma forma absolutamente extraordinária. Há pouco tempo atrás falava-se em turbinas de 4, 5 megawatts, há muito pouco tempo atrás. Atualmente já estão a ser instaladas turbinas de 10 megawatts, já estão a ser construídas turbinas de 15 e já se fala em turbinas de 20. E isso, obviamente, significa redução por unidade de potência instalada. Há também um outro aspecto muito importante desta coisa dos custos, é a confiança
do mercado, nomeadamente do mercado financeiro e do mercado das seguradoras. Na medida em que as tecnologias, os processos são mais bem conhecidos, os riscos são mais controlados, o custo de capital reduz. E isso é um dos motivos e a disponibilidade de capital que existe hoje é um dos motivos porque as energias renováveis estão com custos tão baixos hoje. Muito obrigado, professor, por esta resposta. Nós temos aqui mais um conjunto de questões, também já estamos em cima da nossa hora, mas se os oradores permitirem aqui pelo menos haver mais uma ou duas questões, eu teria gosto, não é? Porque efetivamente fomos aqui agora invadidos por várias questões dos participantes e, portanto, se então for possível, eu iria então fazer aqui mais uma ou duas perguntas para cobrir também aqui a participação dos vários participantes que quiseram também deixar estas perguntas. Uma das perguntas que nós temos aqui vem do Ricardo Abranches e pergunta, e tem a ver com o tema do armazenamento. Portanto, o tema do armazenamento de energia já foi falado pelos diferentes oradores e o professor António Costa Silva também referiu.Essa será a grande descoberta do século, não é? Como é que se consegue armazenar energia a larga escala. É uma questão que já vem há alguns anos, não é? Portanto, esta parte a ser a grande turnkey para podermos garantir a transformação da produção e a maior sustentabilidade da mesma. Mas pergunta o Ricardo Abranches se não poderia ser o hidrogênio usado para armazenamento de energia elétrica e obtendo o hidrogênio através de energias renováveis e depois reutilizando esse hidrogênio para produzir energia elétrica. Portanto, se este ciclo seria possível, não é? Portanto, se ele pode armazenar, se pode obter hidrogênio de energias renováveis e se ele depois de armazenado poderia produzir novas energias ou poderia produzir novamente energia elétrica. Eu penso que esta pergunta é também não só do Ricardo, mas também de outras pessoas. Eu não sei quem é que poderia, dos três oradores, responder esta pergunta. Eu posso tentar responder. É por isso que na intervenção anterior tinha chamado a atenção para a versatilidade imensa do hidrogênio e para o seu potencial. E para além de tudo aquilo que mencionei, portanto, ser matéria-prima para a indústria petroquímica, servir de backup às energias renováveis, poder ser utilizado nas redes de gás natural, competir na mobilidade, tem um quinto vetor que é fulcral. O hidrogênio vai desempenhar, não tenho muitas dúvidas, um papel também muito importante no armazenamento da eletricidade, sobretudo o armazenamento da eletricidade a grande escala, até pelas suas múltiplas valências e versatilidade. De uma forma, digamos, modular, incremental, não deixar fugir esta oportunidade. Pode ser uma fonte imensa de aplicações para o futuro. E realmente o armazenamento da eletricidade a larga escala vai mudar tudo, e, em particular em termos da eletrificação da matriz energética mundial. Faz-me lembrar sempre muito a aposta que houve exatamente no ano de 1900, nas ruas de Nova Iorque, entre o Henry Ford e o Thomas Edison, sobre qual seria a fonte de energia, ou o vetor energético que ia dominar a matriz mundial no século XX. O Henry Ford disse o petróleo, com base no motor de combustão interna, e o Edison disse a eletricidade. E é curioso que nessa altura, quando eles fizeram essa aposta, em 1896, 4 anos antes, reuniu-se o primeiro Congresso de Planeamento Urbano em Nova Iorque, porque as cidades estavam numa situação péssima. E, portanto, as visões no mundo eram extremamente apocalípticas, a civilização ia terminar, as cidades não tinham futuro. E porquê? Porque o meio de transporte na altura eram os cavalos, as calés. Londres tinha 300 mil cavalos, Nova Iorque tinha 100 mil cavalos, e quando analisamos a história da energia vemos os debates. Portanto, era uma pestilência impressionante, as pragas, as infecções, as doenças todas que se propagavam nas cidades. E as cidades, que a meu ver é das grandes invenções do homem, estavam condenadas. E o que é extraordinário é que aqueles homens, que são dos grandes gigantes que mudaram a matriz energética do século XX, tinham as suas soluções. E alguns anos depois desse grande debate, o automóvel veio, tomou conta do tráfego das cidades, mudou completamente a trajetória da nossa civilização. Sabemos hoje, depois do consumo excessivo dos combustíveis fósseis nos conduziu a uma situação similar. Mas quando analisamos a história da energia, a mente humana, a criatividade humana é extraordinária. E, portanto, as soluções que vão formatar a vida no século XXI estão a caminho. E elas também vão atingir as cidades. Nós não discutimos hoje muito as cidades, mas nada disto pode funcionar
sem haver cidades inteligentes, sem mudar completamente o paradigma das cidades, porque as cidades ocupam 2% da população do planeta, mas nelas vive já mais 50% da população, consomem 75% da energia e emitem 80% do dióxido de carbono. Portanto, se nós não mudarmos o paradigma das cidades, as questões vão ser fulcrais. E isso está relacionado não só com os modelos de negócios, com as novas plataformas, mas também com os carros autónomos. Há um projeto muito interessante da OCDE, ainda por cima foi testado na cidade de Lisboa, com carros autónomos e a economia partilhada, muito comungada pelas jovens gerações, não é? Que querem ter acesso aos bens, mas não necessariamente pagar para serem proprietários dos bens. Uma frota de carros autónomos em Lisboa, movidos a eletricidade, pode mudar completamente o panorama da nossa cidade. Segundo este estudo, pode libertar até 70% do espaço que os automóveis hoje ocupam. E nós temos que caminhar para cidades cada vez mais inteligentes, e é por isso que eu defendo, na visão estratégica, que nós, para as macro-regiões de Lisboa e do Porto, temos que apostar no paradigma das cidades inteligentes, portanto, com os sensores, o uso da inteligência artificial, da ciência dos dados, tratar todos os fluxos que existem nas cidades, dos transportes, dos veículos, mas também da água, dos resíduos, da energia, e termos sistemas muito mais eficientes, digitalizando completamente a vida das cidades. Eu penso que isso é possível e esse paradigma é crucial para responder a outro problema que também não discutimos hoje e que é vital, que é o problema da descarbonização. Todos estes projetos devem ser discutidos nesse contexto. Não é possível o planeta continuar com este modelo energético e com este nível de emissões. Só para vos dar uma ideia, o ano passado terminamos o ano com emissões globais de CO2 na ordem dos 34 mil milhões de toneladas, o máximo que o planeta aguenta por ano são 18 mil milhões de toneladas. Estamos a falar de todos estes desenvolvimentos tecnológicos que podem mudar o futuro, mas atenção, o sistema de geração elétrica e térmica que existe, que é responsável por 2/3 das emissões de CO2, produz em cada dia 400 kg de carbono por cerca de 1000 megawatts-hora. E, portanto, nós, para termos um planeta sustentável, temos de dizer de 400 kg de carbono para 100. Quer dizer, é um imenso desafio tecnológico. E é por isso que as questões da descarbonização, o fazer face à devastação ambiental que o planeta tem, são absolutamente cruciais. E para isso precisamos de políticas públicas, precisamos de investimento, precisamos de taxar o carbono, coisa que não é feita a uma escala muito grande. Precisamos de reconverter toda a indústria automóvel que existe para a mobilidade sustentável. Precisamos de fazer um conjunto de transformações. Sem elas, a vida no planeta pode tornar-se outra vez insustentável. A pandemia reduz as emissões, mas reduz as emissões paralisando a economia. Temos que descobrir uma maneira de reduzir as emissões, mas mantendo a economia. Muito obrigado. Agora, Miguel, se me permites só um pequeno parênteses. Claro. Depois daqui da brilhante explicação do António Costa Silva, em todo caso gostava de, talvez, sem prejuízo e concordando totalmente, até aprendendo com muito do que ele disse, referir que eu acho que é preciso reconhecer que hoje, no curto prazo, já é possível armazenar energia sob formas diferentes. A bombagem da água nas albufeiras, quando a energia é muito barata ou praticamente ou quase custo negativo, é efetivamente uma fonte de armazenagem de energia que em Portugal, felizmente, os recursos hídricos que disponibiliza é uma mais-valia grande e que, by the way, ou que já agora, a hídrica pode também ser uma solução interessante para resolver o tema que foi falado com o António Costa Silva de intermitência, porque não precisamos, se calhar, de usar tanta energia fóssil para colmatar essa questão. Esse é o primeiro tema. E o segundo, é verdade que as baterias ainda não têm um custo competitivo, é verdade que a eletrólise ainda é muito cara e, portanto, armazenar hidrogênio ainda é caro, mas já existem soluções de armazenamento, seja em baterias, seja através da eletrólise para armazenar hidrogênio. E, sinceramente, uma coisa que tem acontecido é que todos os prognósticos que temos vindo a falar de evolução tecnológica têm errado sempre, porque antecipamos sempre os prazos daquilo que julgamos impensável há uns anos. Portanto, eu sou um forte convicto de que hoje há algumas soluções que Portugal, pela sua riqueza hídrica, pode utilizar como vantagem competitiva e que, se calhar, mais cedo do que nós pensamos, tanto baterias ao longo da rede e onde for necessário, como também algum tipo de soluções de hidrogênio para setores específicos que falámos, podem ser uma mais-valia no curto prazo. Absolutamente. Eu vou também dar aqui um pequeno contributo para acentuar.
o seguinte, este problema do armazenamento, enfim, já foi aqui falado, eu não vou falar tanto sobre isso, mas lembrar que isto também se resolve combinando diversas fontes renováveis. Isto é, combinando solar com eólico, com a hídrica, etc., nós conseguimos ter sistemas mais estáveis. Exato. Por outro lado, isto também pode ser combinado com consumos controlados. E uma parte dos consumos controlados pode ser feita através da digitalização que foi referida. Não é? A possibilidade de cada consumidor, em função até da variação, eu estou convencido que no futuro o preço da energia vai flutuar ao longo do dia e as pessoas têm capacidade para ligar ou desligar certos equipamentos conforme o preço é superior ou inferior a certo valor. Nada impede isso, do ponto de vista tecnológico, de chegarmos aí. Portanto, essa dinâmica, a dinâmica do consumo é um fator também. E depois a produção de bens ou de produtos que não são consumidos imediatamente. O hidrogênio é um deles, mas a água é outro. E nós estamos num cenário de desertificação, sobretudo no sul do país, onde eventualmente vamos ter que chegar lá e onde vamos precisar de grandes quantidades de energia. Ora bem, a energia solar, em particular, pode ajudar a resolver este problema, embora, tanto quanto eu sei, a produção de água doce através de osmose inversa obriga a que haja uma certa continuidade, porque não pode haver grandes flutuações do caudal de água que é produzida por questões de manutenção das membranas. Mas, apesar disso, são elementos muito interessantes e que nós devemos ter no nosso horizonte. Eu acho que a experiência que todos nós temos, e o José Gonçalves disse isso, é verdade, quer dizer, um desenvolvimento tecnológico incipiente só tem dois caminhos. Ou morre, ou se desenvolve muito mais rapidamente do que nós alguma vez conseguimos. Exatamente. Muito obrigado, professor António Sarmento. Havia aqui mais questões, eu iria só fazer uma muito breve e depois também pediria a seguir a esta última questão, para não nos alongarmos muito mais, mas o interesse e a sessão está muito participada e o interesse está elevado. E eu gostaria só de deixar aqui uma que é mais transversal a vários setores, não é só da energia e da eletricidade, é também sobre a digitalização, e há uma pergunta feita por Ganso Barão que diz que a digitalização é sem dúvida o futuro de diferentes setores, o que falamos hoje e outros. Mas se não gostarmos primeiro na organização dos serviços, das empresas e da administração pública, não correremos o risco de digitalizar a desorganização. Como é que podemos evitar este risco, então, de digitalizarmos a desorganização, quer neste setor que estamos a falar, de energia, mas também em outros? E esta pergunta, por ser mais transversal, também parece uma boa pergunta para encerrarmos este ciclo das perguntas. Eu, se calhar, pediria aos três que dessem alguma opinião ou algum comentário sobre esta pergunta. Se quiserem, posso começar. Sim, por favor. Já agora saúdo aqui o Ganso Barão, que foi um grande colega da Aventura nos tempos da EDP. Dizer que não posso estar mais de acordo com isso e tive alguns clientes, algumas empresas que conheci que diziam que estavam digitalizados, que tinham um portal de internet em que as pessoas podiam fazer o que queriam. Só que o que acontecia é que aquilo parava ali. Depois todo o processo subsequente, tratamento interno administrativo e a resposta ao cliente era tudo feito no mesmo paradigma. E, portanto, se calhar as pessoas têm que perceber que a digitalização não é bem ter na internet, se calhar, um conjunto de serviços que depois não têm por trás nada que funcione. Nós vemos a digitalização, se quisermos, em 6 vertentes. Primeiro, conseguir chegar a mercados que eu não conseguia chegar antes, porque hoje, através da internet, o meu mercado é o mundo e posso ser líder de mercado num nicho em vez de ser um player local. Por exemplo, a Farfetch, que acho que é um bom exemplo, que ousou criar um modelo de negócio à escala global e o digital é um enabler para isso. O segundo, criar ofertas e produtos e serviços digitais que, através da internet, têm valor acrescentado para o cliente. Quer dizer, há o tema mais óbvio do consumo de conteúdos, mas, por exemplo, informação com valor acrescentado sobre consumo energético, por exemplo, pode ser uma coisa valorizada e que o digital está aí. A experiência, o cliente ter experiência diferenciada, ser fidelizado, ser retido e com isso ter mais apetência para comprar através de uma experiência de excelência em que os grandes players globais dão um exemplo, como por exemplo a Amazon, já que referi. Há o tema das pessoas, porque requer novos skills e novos comportamentos e mais foco na criatividade e inovação, que já falámos. Há o tema do IT, que tem que ser diferente, muito potenciado na cloud para
desenvolver o digital, mas finalmente, e talvez tocando neste tema, há o tema dos processos. Ou seja, eu posso ter um front-end e uma experiência espetacular. Se os processos administrativos por trás não são revistos, desburocratizados, desmaterializados, sinceramente o valor que estou a captar é muito redutor, porque estou a melhorar a experiência, mas não estou a reduzir os custos. Portanto, estou plenamente de acordo que a transformação digital tem que ser vista desta forma holística e que, senão, a captura de valor não é aquela que, não é aquela que queremos, nem maximiza o seu potencial. Muito obrigado, engenheiro José Gonçalves. Não sei se o professor António Costa Silva e o professor António Sarmento também gostavam de dar aqui uma intervenção sobre esta situação da digitalização da desorganização. Sim, quer dizer, eu estou inteiramente de acordo com o que foi mencionado, e esse é um dos grandes problemas que nós temos, mas eu sou uma pessoa que acredita muito no poder destas novas tecnologias. Portanto, há um estudo da McKinsey que diz que esta nova geração de tecnologias digitais pode ter um impacto que é 10 vezes maior que o impacto da Revolução Industrial na economia e é uma escala 300 vezes maior. E, portanto, estas tecnologias podem desde logo mudar os processos, como foi dito, os processos de trabalho, os modelos da ação, podem organizar toda a informação. Nós somos uma civilização que acumula muita informação, mas não estamos a conseguir transformar a informação em conhecimento, e aí a ciência dos dados vai ser uma das grandes ciências deste século, combinada com o Big Data, com o tratamento da informação e com tudo aquilo que a informação transformada em conhecimento pode propiciar para gerir melhor os sistemas, para gerir melhor as organizações, para combater a desorganização e mobilizar o conjunto de recursos para a transformação que é necessária. E eu penso que isso está a caminho, é o futuro, e acredito que é uma nova geração de pessoas que já nasceram com as tecnologias digitais, que são a fonte dessa transformação. E é por isso que no meu programa da visão estratégica eu defendo para a administração pública, que é uma grande preocupação, que tem que haver uma discussão de uma espécie de programa de reformas para as pessoas que já estão mais perto da reforma, mas depois rejuvenescer a administração pública. Temos um rejuvenescimento baseado na atração de jovens, na melhoria das carreiras, porque a administração pública, por exemplo, tem uma série de dados que não trata. E o tratamento desses dados pode conduzi-la ela própria a melhorar os seus processos. O que é preciso fazer é mudar o quadro mental, é mudar a cultura. Muitas vezes é burocrática, a administração tem áreas que trabalham muito bem, tem outras que trabalham muito mal, mas é uma administração pública muito orientada por pareceres e muito reativa e muito defensiva e pouco deliberativa. Mas na revisão do Código Administrativo que foi feita em 2015, já estão previstas as conferências deliberativas que obrigam os órgãos da administração a agir e a decidir. E eles próprios têm que se organizar. Eu penso que a digitalização vai ser uma fonte transformadora de todos os processos, não só na administração pública, como nas empresas. E nós temos que apostar aí. E lembra-me aqui, quando estavam há bocado a discutir sobre a velocidade a que o futuro chega às nossas organizações, lembro-me sempre dessa história extraordinária da Kodak, que é muito referida, do Jeff Sessions, que era um engenheiro extraordinário que inventou a câmara digital, teve o azar de inventar na altura errada, em 1974, fez uma apresentação ao Conselho de Administração da Kodak, explicou o funcionamento da câmara digital, quase que foi corrido da sala, porque aquilo ia dar cabo do negócio da Kodak. E o que é que aconteceu? Alguns anos depois, a Kodak faliu, as câmaras digitais impuseram-se no mundo e nós vemos transformações destas a acontecerem nas várias indústrias. E, portanto, a velocidade a que o futuro chega, estou de acordo com o que foi referenciado, a velocidade a que o futuro chega às nossas organizações é muitas vezes subestimada. Eu penso que a digitalização já não é uma coisa do passado, não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente e cada vez maior. E esses processos de transformação vão atingir tudo, revolucionar os modelos de negócio, revolucionar os processos de trabalho, revolucionar as relações das pessoas, revolucionar a maneira como nós tratamos a informação e podemos tornar-nos muito mais inteligentes. Muito obrigado, professor António Costa Silva. Professor António Sarmento, não sei se também gostaria de dar aqui... Um breve comentário, estou absolutamente de acordo. O meu comentário, penso que já foi referido de alguma forma pelo António Costa Silva, é que eu penso que a nível das organizações a digitalização é também uma oportunidade de rever os seus processos e de os melhorarem, não é? Mas absolutamente de acordo, se isso não for feito, o valor acrescentado é...
Ok, muito obrigado. Pronto, agora teríamos aqui só espaço para os oradores que quiserem fazer uma intervenção final. Eu peço desculpa a todos os participantes que colocaram questões e que não foi possível, mas efetivamente já ultrapassámos largamente a nossa hora e há de certeza também outros compromissos a que teremos que atender de seguida e, portanto, eu daria a palavra agora aos oradores que quiserem deixar uma mensagem breve final, agradecendo desde já a vossa participação, o feedback, e porque estamos nas novas tecnologias e porque estamos numa plataforma digital que temos recebido é muito bom, a sessão tem tido aqui no chat vários comentários positivos e a agradecer a qualidade do painel que conseguimos aqui reunir hoje. Portanto, agradeço a vossa disponibilidade nas vossas agendas, que sei que são muito complexas. Conseguimos aqui montar este Meeton e, como eu disse no início, ainda contávamos na nossa sessão inicial de preparação, estes Meetons têm tido uma participação muito intensa e têm tido uma capacidade de entrar na casa das pessoas, não é? Literalmente, mas termos mais pessoas, mais participação, e isto também é bom porque faz parte do papel da APDSI conseguir desenvolver esta capacidade de trazer e de levar às pessoas a informação, as novidades, a tecnologia, aquilo que se espera e aquilo que os maiores especialistas em cada área têm para nos dizer. Por isso agradeço também em nome da APDSI a presença dos 3 oradores e a presença de todos os participantes. Peço desculpa mais uma vez por não termos conseguido responder a todas as perguntas. Possivelmente uma segunda edição deste Meeton poderá ser desejável, acredito que teríamos tema de certeza para falar, e passaria então, antes de encerrar, a palavra aos 3 oradores para darem a nota final que entendam poder dar para o nosso painel de participantes. Podemos começar pela ordem que iniciamos, se quiserem, pronto, para seguir o procedimento que já tínhamos estabelecido, e passaria então ao professor António Costa Silva a palavra. Sim, a minha mensagem só final, eu acho que temos que acreditar no poder da mente humana e no poder da criatividade humana. E apesar de estarmos numa noite escura com esta pandemia, eu acredito que é a mente humana que nos vai salvar. E a história não nos ensina nada sobre o futuro, exceto que ele pode ser uma surpresa. E essa será sempre uma surpresa. E claro, cabe-nos a nós todos trabalhar para ser uma boa surpresa. Obrigado, professor António Sarmento. E queria dar, enfim, uma informação que está um bocado fora de contexto daquilo que nós falamos, mas que eu acho que é interessante, porque a primeira vez que me falaram nisto eu fiquei boquiaberto e provavelmente também vou ficar. E a pergunta é, que área é que nós precisamos, em Portugal, para produzir toda a nossa energia elétrica que produzimos ao longo do ano, ou que consumimos num ano, através de painéis fotovoltaicos? Não sei se alguma vez fizeram a conta, eu vou-vos dizer. A área é de 135 km². Lisboa tem 100 km². É da área de Lisboa. Com isso, nós produzimos toda a energia que precisamos, energia elétrica que precisamos atualmente, apenas com painéis solares. E o mais interessante é que eu fiz este exercício para outros países. Fiz, por exemplo, para o Reino Unido. Isto foi porque eu estive há uns tempos atrás numa conferência em Glasgow e sobre energia eólica offshore. Na altura tinha saído o concurso, enfim, os resultados, foi em 2018 os resultados do concurso e os resultados do concurso eólico em 2018, enfim, chocaram-me bastante e eu pus-me a pensar e fiz as contas para a Escócia. É surpreendente, as pessoas não têm noção, provavelmente, mas se for buscar o ponto do mundo onde há maior radiação solar e o ponto onde há menor, enfim, dentro do mundo onde existe, a diferença é de pouco mais de 1 para 2. A Escócia tem cerca de metade da nossa radiação solar, ou seja, os preços na Escócia do solar vão ser sensivelmente o dobro dos nossos aqui. E se são tão baixos aqui, na Escócia também vão ser bastante baixos. Isto é um dado surpreendente. E então, a energia que toda a Escócia consome também pode ser produzida com painéis solares que ocupem a área de Glasgow. E se aplicarem isto à Inglaterra é a mesma história, é da ordem de Londres. Eu acho que isto é um dado surpreendente, a mim surpreendeu muito e, portanto, deixava aqui. Obrigado, professor António Sarmento. Acho que é um contributo também interessante pensarmos como é que, numa área que não é assim tão grande, não é? Conseguir ter a produção toda a energia necessária, os tais 135 km², que são um pouco mais do que a área de Lisboa. Portanto, isso dá que pensar. O investimento seria naturalmente relevante, mas aquilo que se ganharia a seguir.
tivesse depois as condições também, se calhar, do armazenamento resolvidas e outras situações, permitiria começarmos já amanhã, de certeza, esse projeto. Eu não estou a propor isto, só estou a dizer que... Mas dá vontade de propor, dá vontade, dá vontade de propor. E eu prometo que também não sou jornalista e não vou dizer que agora o professor António Sarmento propôs num debate criar a cidade solar de Portugal com 135 km. Engenheiro José Gonçalves, gostaria também de lhe convidar para poder fazer uma nota final, por favor. Bem, muito obrigado. Reitero os parabéns à PDSI, penso que isto é um tema realmente na ordem do dia, muito interessante e foi um gosto participar. Também para mim foi um privilégio e uma honra fazer parte deste grupo de oradores, pessoas que eu admiro muito, António Costa Silva e António Sarmento, com os quais aprendi também muito aqui neste debate. Também a audiência que acho que foi interventiva, fez questões muito interessantes. Obrigado por isso. Talvez a nota final que eu retiro daqui é que quem conhece a minha carreira profissional sabe que eu desde muito cedo vi que o digital, ou percebi que o digital era uma oportunidade única de criação de valor para a nossa economia e em vários fóruns e congressos apresenta-me o meu ponto de vista sobre o tema. Confesso no princípio, muitas vezes havia pessoas que achavam que era mais uma buzzword e mais uma moda. Fico muito contente de ver que aqui neste painel, por exemplo, pessoas que não falam por si, elas próprias também acham e acreditam que isso é uma oportunidade única. Isso deixa-me obviamente muito satisfeito. Acho que o nosso desafio como sociedade já não é que acreditamos no tema, porque eu hoje sinto que as pessoas perceberam realmente que é uma oportunidade única e não é uma buzzword nem uma moda. A questão é passar da convicção para a execução. Isso requer algum investimento. Portugal tem desafios de capital, mas temos de ser capazes de forma criativa de ultrapassar, porque o investimento em digital tem retorno e tem um business case tal como nós falámos, e também que o digital, estamos aqui hoje a falar sobre energia, mas aplica-se a todos os setores da economia, inclusivamente à administração pública, que tanto pode melhorar com o digital, seja do ponto de vista do serviço que presta aos cidadãos, seja da sua eficiência interna e dos custos que tem associados. É isso que estava a dizer e fico muito satisfeito por ter participado e por ver que o digital hoje já é uma realidade em termos de convicção, falta acelerar a execução. Muito obrigado, portanto, pelas palavras finais aos três oradores presentes, mais uma vez, em nome da PDSI agradecer a vossa participação num painel muito rico e aqui num evento que teve já um feedback muito, muito positivo. Eu também gostaria, antes de fechar a sessão, só dizer que quando estudei energia e estava em engenharia, tinha um professor meu, do técnico, não é nenhum dos que está aqui presente hoje, mas era um outro professor, que dizia que a energia elétrica era o serviço mais eficaz do mundo. Portanto, nós carregávamos no interruptor e tínhamos logo a energia a chegar e, portanto, nós não estávamos à espera de carregar no interruptor e dizerem que no momento a energia não está disponível, volte mais tarde. Portanto, isto não acontece na energia elétrica e, portanto, naturalmente que nós hoje falamos de futuro e temos aqui a perspectiva de como é que se poderá produzir de forma mais eficaz, mais verde, a questão da descarbonização que não falámos hoje e que o professor António Costa Silva referiu e que acho que esse é um tema só por si para um novo evento. Transmite que a energia elétrica já é energia e tecnologia de ponta há muito tempo. Agora tem aqui novos desafios para enfrentar, porque assim se impõe, não é? Não só pela componente verde, pela componente sustentável, pelo preço, que é realmente cara a energia ainda ao dia de hoje e, portanto, este evento acho que também ajudou a desmistificar muito. Eu próprio também tomei várias notas e aprendi, foi também para mim uma aula e fez-me voltar ao tempo do ensino superior. Eu, como engenheiro José Gonçalves, também estou mais dedicado às tecnologias no dia-a-dia, mas a energia continua a chamar muito e, efetivamente, por ser um pilar estratégico, mas isto foi uma sessão muito enriquecedora. Agradeço então a todos a participação, peço desculpa por termos aqui prolongado um pouco mais, mas também o tempo puxou-nos para isto e as perguntas e as respostas estavam a ser muito intensas e, portanto, continuamos. Agradeço mais uma vez, boa noite a todos e cá nos encontraremos, de certeza, com muita energia para um próximo evento da PDSI e agradeço mais uma vez a participação. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite.